Olá, olá, boa noite. Depois das festas de fim de ano, eu trago aqui, né? A gente volta aí para nossa rotina, né? Começando o ano novo, vida nova. Vamos começar, vamos voltar às nossas lives, tira dúvidas, orientações, né? Que eu vou estar passando, né? E assim, antes de começar, na verdade, eu já tinha definido a live com algumas dúvidas de pacientes, né? Enfim, mas essa semana algumas coisas na própria internet vendo, acompanhando agora mais de perto, né? As mídias sociais, as redes sociais, algumas coisas têm me chamado a atenção. E principalmente vindo de profissionais, outros profissionais. Claro que eu não estou aqui para julgar a conduta de nenhum profissional, né, de outra área, nem da minha área, mas eu gostaria de passar, né, para as pessoas, principalmente para os pacientes, familiares de pacientes que estão em tratamento oncológico, para terem um pouquinho de cuidado com as informações que pegam pela internet, verificar. E assim, é muito importante, gente, focar, por exemplo, se você está tratando um câncer, fazendo aí um tratamento quimioterápico, você vai precisar de um suporte, de uma equipe com experiência em oncologia, certo? Porque não adianta você buscar profissionais e não estou dizendo que o outro profissional, que o outro profissional seja que não tem competência, não. É porque existem áreas de atuação mesmo, inclusive na minha área de farmácia. Nós, farmacêuticos, podemos nos especializar em várias áreas. Hospitalar, em drogaria, em laboratório, né, que é bioquímica. Então a gente pode se especializar em várias áreas, assim como o médico, assim como o nutricionista, o psicólogo. Então, se você está tratando, né, está na parte de oncologia, tratando um câncer, você precisa da equipe que tem essa experiência. Isso é muito importante. Não está saindo áudio? Vocês estão me ouvindo? Outras pessoas que estão aqui, para mim, aparentemente está normal. Para mais alguém não está saindo áudio? Alguém pode me confirmar? Tenta sair, Ju, sai e entra de novo, para ver se não é isso. Veja, que aqui para mim tá tudo ok, tudo certo. Tenta sair e entrar de novo. Então, eu falo, tá ouvindo? Pronto, eu falo dessa questão que é importante, né? Porque, por exemplo, se você tá aí, eu dou esse exemplo assim para os pacientes, né? Você tá com dor de coluna, que você inicialmente não sabe o que é, você vai procurar um ortopedista ou um cardiologista? Um ortopedista, né? Você pode até procurar um cardiologista e comentar com ele da sua dor na coluna, mas fatalmente ele vai te falar, olha, é melhor procurar esse colega aqui, o ortopedista, que vai tratar melhor e vai investigar a sua dor, né? Oncologia é a mesma coisa, gente. Então eu tenho visto muito na internet, nas mídias sociais, pessoas com bastante influência, né? Onde muitas pessoas estão seguindo e fazem perguntas. E eu olho nos comentários, inclusive, de pessoas que possivelmente estão tratando um câncer, e essas pessoas perguntam a respeito dessas práticas. E práticas alternativas, indicação de suplementos, tanto farmacêuticos, né, de medicamentos, como nutricionais. E assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque inclusive o próprio paciente oncológico, no seu ele varia muito. Então assim, ele pode começar o tratamento de uma forma, com determinados sintomas, e a equipe vai tratar desse processo, desses sintomas, e em determinada parte do tratamento ele vai ter outras demandas, e isso vai alterar, a equipe vai
ajustar para ele. Então pode ser que ele comece até usando determinado suplemento ou determinado medicamento para controle de sintomas e depois, mais adiante, ele não vai precisar usar, né? Então é muito particular, muito perfilizado, cada paciente precisa ser olhado de forma individualizada. Então essas coisas muito generalistas ou promessas milagrosas, né, determinados chás, fitoterápicos ou algum tipo de tratamento que anda prometendo muito milagre ou assim, que serve para muita coisa, e aí falam muito assim, isso é bom para o câncer, né? Mas assim, câncer, gente, é uma palavra genérica, tá? Que desmembrando aí, nós temos vários tipos de câncer. Inclusive, se você pegar câncer de mama, a gente tem vários tipos de câncer de mama diferentes, né? E precisa ser tratado de forma individualizada, porque inclusive pacientes, se a gente pegar duas mulheres com câncer de mama, o mesmo tipo do câncer de mama, mesmo peso, a mesma idade, elas vão responder de formas diferentes. Pode ser que uma apresente determinado sintoma e a outra não. Pode ser que uma apresente alguma reação e a outra não. Então, não vão muito para essa... Desconfiem, né, desse tipo de informação. Questionem ou até pergunte à própria pessoa que está postando, né, antes de comprar esse suplemento, esse medicamento, fazer uso desse chá ou de alguma coisa. Pergunte à sua equipe, o médico que está te tratando, o farmacêutico. É muito importante. Eu achei importante falar aqui, postei até coisas recentes aí com esse tema, chamando essa atenção, porque tem coisas que eu vi que me preocuparam bastante essa semana, né? E aí com foco em oncologia. Então por isso que eu tentei trazer. Mas então vamos lá para os transtornos gastrointestinais. Na verdade são muitos, né? Que podem aí acometer o paciente. Eu vou começar falando dos mais comuns e das formas como a gente pode tratar isso aí, com medidas não farmacológicas. Também o que a gente tem hoje de medidas farmacológicas para tratar. E aí, à medida que, né, eu vou tentar ir passando o máximo que eu conseguir. Se não der, a gente fraciona depois em outras lives, em outros momentos também. Vocês podem perguntar ou deixar perguntas aí também ao longo da live, tá? Então eu começo com náuseas e vômitos, que são bem comuns e assim, tradicionalmente, na crença de muitos pacientes, na cabeça de muita gente, até quando a gente fala assim, câncer, fulano tá com câncer, vai fazer quimioterapia. Acho que vem à mente de todo mundo logo de cara. Ficar careca, né, alopécia e enjoar. Enjoar, vomitar, porque se enjoava muito, né, o paciente faz quimioterapia e enjoa demais. Então assim, isso é verdade? Não. Primeiro que a gente tem vários tipos de protocolo com combinação aí de medicamentos bastante variada, e também vai depender da resposta do tratamento do organismo de cada paciente. Então não vamos generalizar. Sim, há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha o arsenal de medicamentos que a gente tem hoje, por exemplo, para controle das náuseas e dos vômitos. Hoje nós temos medicamentos muito efetivos, né? Muito efetivos que antes a gente não tinha. Então, de fato, para a quimioterapia clássica, para alguns medicamentos, né, muito utilizados e que são utilizados até hoje, então a gente tem cisplatina, doses altas de cisplatina, o protocolo para mama, que é muito utilizado também, ciclofosfamida com doxorubicina. Ó, o avião. A ciclofosfamida com a doxorubicina, então é um protocolo que causa muito enjoo. Carboplatina também, altas doses. Então tudo isso esses são medicamentos, são quimioterápicos clássicos que a gente chama, né? Aqueles não seletivos que tem que causam muito enjoo. E tem outros também, tá? A gente tem medicamentos orais também, quimioterapia oral, que pode causar muito enjoo, como a capecitabina combinada, né, com a oxaliplatina, o sunitinib, né, o Sutente, o sorafenib também pode causar, o regorafenib. Então, mesmo sendo medicamento oral, a temozolomida, né, o temodal,
também causa muito enjoo. Então nós temos também tanto o venoso como o oral que causam enjoo. Mas, como eu falei, nós temos hoje medicamentos que são muito efetivos e controlam muito bem. Então aquela crença lá que a gente tinha, que muita gente tinha, de que o paciente em tratamento quimioterápico enjoava bastante, hoje a gente tem um controle muito bom, né? A combinação da ondansetrona com corticoide, o fosaprepitanto, que é um medicamento relativamente novo, a gente utiliza muito ele hoje venoso para esse tipo de protocolo desses medicamentos que eu falei como pré-medicação. Então o fosaprepitanto, ele garante aí até 5 dias de um controle, um bom controle, né, das náuseas e dos vômitos do paciente. Então o paciente ele tende a levar muito melhor do que antigamente. De fato, a gente tem hoje um controle muito melhor, falando de medicamento. Claro que nós temos as medidas não farmacológicas que devem ser implementadas já desde o início. Então a equipe, né, eu enquanto farmacêutica, vou atender um paciente que está começando e eu já sei qual é o protocolo dele, já tenho todo o histórico, outras comorbidades que de repente ele tem, outros medicamentos que ele usa, porque inclusive pode interferir na pré-medicação, nesses medicamentos das náuseas e dos vômitos, reduzindo a eficácia. Então isso tudo a gente precisa avaliar. Então eu já oriento também algumas medidas e, claro, o paciente ele precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, né? O nutricionista, nesse caso, é fundamental, né? Fundamental, porque vai dar orientação para esse paciente, vai perfilizar aí em que momento do tratamento esse paciente está. Inclusive, uma das medidas não farmacológicas, né, que a nutricionista orienta, é a mudança, por exemplo, no modo de preparo de determinados alimentos, né? Algumas mudanças assim, então, que ajudam muito o paciente nesse período, né? Então, você também fracionar a alimentação, comer menos com a frequência maior. Então, bota porções menores e com intervalo menor você vai se alimentar. Vai fazer um lanche, tomar um suco, também evitar líquidos durante as refeições sólidas. Então, vai almoçar, não toma o suco agora, toma depois, né? Então, isso tudo ajuda o paciente a reduzir isso aí, as náuseas e os vômitos, né? Também a comida muito quente, comidas muito quentes, para quem está muito enjoado, não é tão bom. Então, a gente tenta orientar mais de morno para frio, ou até coisas geladas, né, que o paciente possa estar fazendo uso. Claro que se o paciente está usando algum protocolo que tem um medicamento chamado oxaliplatina, que faz parte aí dos protocolos como Fofox, Folfirinox, Xelox, né, não vão poder usar esse artifício do gelado, porque é uma questão da oxaliplatina, eu não vou entrar aqui, mas não vão poder fazer uso do gelado. Mas se não estiver usando oxaliplatina, não tiver nenhuma outra restrição, pode fazer sim. Então, um coquetel de frutas gelado, até fazer o picolé caseiro, né? Bate as frutas com iogurte natural, já é um lanche nutritivo e ajuda no enjoo. E nessa parte do enjoo, eu não sabia o que era enjoo até ter o meu segundo filho, né? Na minha segunda gravidez, eu enjoei bastante, né? Enjoei bastante e levei boa parte da gestação com o Vonal, que é um medicamento, que é a ondansetrona, né? Que é utilizada pelos pacientes em quimioterapia, né? Que é um bom medicamento, inclusive hoje, que a gente utiliza para controle aí dessas náuseas. E eu usei, né, boa parte da minha gravidez e ainda assim eu enjoava. Eu não chegava a vomitar, mas ficava nauseada, né, reduzia o apetite, não queria comer. Então, isso impacta demais, né? Então, às vezes, assim, a família fica um pouco angustiada por falar, mas ele não tá comendo, tá enjoado, né? Então, tentar respeitar um pouquinho isso. E, claro, outra coisa que é importante falar, porque às vezes a gente orienta o paciente e fala assim, olha, isso é comum do seu protocolo, que pode acontecer isso e isso, a gente orienta, dá a receita para casa, tanto a equipe de farmácia como a de enfermagem orienta o modo de usar esses medicamentos, né? Olha, tem que usar 3 dias após a quimioterapia, mesmo se não tiver enjoo, mas tem que usar.
Porque às vezes o paciente não usa, né? Tá com a receita na mão e fala, não, mas hoje eu acordei bem, não tô sentindo nada, não vou tomar. Não, mas se tá lá na receita, que é para fazer 3 dias após a quimioterapia ou mais dias, né? Vai muito de instituição, mas tem alguns protocolos que tem já essa sugestão mais forte que faça o uso pós-quimioterapia durante 3 dias para controlar. Então, é importante que o paciente faça, porque justamente quando chega o 4º, 5º dia e o paciente não usou, não sentiu. Chega lá no 4º, 5º dia, começa a vomitar, muito nauseado, não come, pronto. Já era, né? Então, é para justamente evitar que isso aconteça que a gente orienta e que o médico prescreve, né? Então, é importante seguir a orientação aí farmacológica. Se ele colocou, se necessário, aí tudo bem, você só vai usar se de fato for, se tiver a necessidade de usar o medicamento. Mas então, voltando, eu falava, né, que eu enjoei bastante, até da água, né? Teve momentos em que eu não conseguia beber água, porque a água ficou, se eu botasse um gole de água para dentro, eu botava o estômago para fora, né? De tanto que eu fazia ânsia de vômito. Então, o que me ajudou muito foi a água aromatizada, né? Colocar água bem gelada, gelo mesmo, pedaços de frutas cítricas, né? Então, limão siciliano, laranja, abacaxi, isso tudo ajuda também na questão do enjoo, né? As frutas cítricas. Agora, e outra dica, para protocolos de quimioterapia em que tem um potencial alto de mucosite, que eu vou falar também, que são as aftas, já não é indicado usar as frutas cítricas, porque elas têm aí um potencial maior de lesionar a mucosa oral. Então aí a gente pede para evitar, né? Mas se o seu protocolo de repente não tiver essa probabilidade maior de desenvolver a mucosite, pode fazer mão desse artifício também, né? Ou usar também outras frutas congeladas, botar na água, e isso ajuda, né? A própria água de coco, fazer cubinhos de gelo, né? De água de coco. Isso tudo ajuda. Como eu falei, fracionar a alimentação, então comer pequenas porções. Se no momento de se alimentar, tentar se alimentar num local arejado, né? Ventilado, evitar ficar no local do preparo do alimento, então na cozinha, sentindo ali o cheiro das panelas, isso também pode atrapalhar, né? E se você, por exemplo, é a pessoa que cozinha, né, que faz aí o seu próprio alimento, está tratando, se de repente você nesse momento não pode buscar uma ajuda de alguém que faça, que prepare, pelo menos nesses dias mais críticos, digamos assim, né, da quimioterapia, que é o dia, na verdade nem o dia que faz, porque no dia que faz o paciente fica bem coberto com a pré-medicação, mas nos dias posteriores, 5 dias, uma semana, às vezes o paciente começa a perder bastante apetite, ficar muito nauseado, e aí isso tudo ajuda, né? Então evitar preparar o próprio alimento, ficar no ambiente onde está preparando. Se você não tem a possibilidade de alguém para te ajudar, tem hoje nutricionistas que inclusive trabalham com isso, com a fabricação de refeições voltadas para uma alimentação mais saudável, balanceada. Então de repente você pode procurar na sua cidade, no seu local, um profissional desse, né, e comprar determinada quantidade para aquela semana específica do seu tratamento. De repente isso pode também ajudar, né? E outra coisa, que também às vezes a família fica muito ansiosa, né? Tanto da questão do paciente comer, que não está comendo. No momento do tratamento, e principalmente esses protocolos que têm um potencial grande de êmese, né, de enjoo, de vômito, o paciente ele vai reduzir, sim, a quantidade de alimentos que ele vai conseguir ingerir, né? E não adianta ficar ansioso ou mesmo tentar forçar o paciente a comer, que é pior. Então, o que ele conseguir comer e na quantidade que ele conseguir comer está ótimo. E é um passo de cada vez, né? Porque a gente de fato fica preocupado com o nosso ente querido, a gente quer que ele coma, porque se não comer ele vai ficar fraco, enfim. Mas também você forçar, empurrar e ficar naquele processo de ansiedade toda a casa não vai ajudar o paciente, certo?
Então, tentar segurar um pouquinho essa onda. Outra coisa que impacta, né? Então, se o paciente ele reduziu aí a quantidade de alimentos, fatalmente ele vai reduzir, por exemplo, o número de dejeções no dia. Então, vamos supor, às vezes o paciente fala, meu intestino sempre foi muito regular. E agora eu fico um dia sem ir ao banheiro, 2, aí no terceiro eu vou, né? Por quê? Porque às vezes nesse período da quimioterapia, nessa semana que faz, o paciente ele come menos, ou come mais, uma dieta mais pastosa ou líquida. Então é normal que o número de dejeções vá diminuir também, né? Então também não precisa ficar nessa ansiedade. Claro que a gente orienta 2 dias sem ir ao banheiro, 3, isso é um sinal de alerta, constipação, precisa ser tratado, tá? Mas precisa ser levado em conta esse fator da quantidade que o paciente está conseguindo comer, né? Porque às vezes ele não está conseguindo se alimentar adequadamente. E outra coisa importante de se dizer, porque como eu falei, às vezes a gente orienta o paciente, ele fala, eu já tô com a receita na mão, tô seguindo tudo direitinho, mas é isso mesmo, porque a equipe me disse que eu podia enjoar e que eu vou enjoar, e eu tô enjoando, mas é isso mesmo, é normal. Não, não é normal. É um sintoma comum que a gente pode orientar e vai falar assim, não, esse protocolo ele pode causar isso, mas tem isso e isso aqui para fazer, né? E ainda assim, se o paciente está fazendo tudo, seguindo as orientações da equipe, está seguindo a orientação médica, a receita prescrita, e ainda assim está enjoando, outras alternativas existem. Então não é para ficar em casa sentindo enjoo, vomitando, né, sem querer comer, porque acha que isso é normal, porque a equipe disse que isso podia acontecer. Não, não é para ficar. Sempre a gente vai ter uma outra alternativa, uma outra combinação de medicamentos para poder fazer. Então, às vezes o médico associa um Dramin ou uma bromoprida, né, que ajuda aí a aumentar a motilidade intestinal, para esse alimento não ficar tão parado no estômago e causar esse enjoo. Então, outras medidas existem, inclusive para pacientes que têm náuseas graves, e persistentes. Hoje a gente utiliza também um medicamento chamado olanzapina, que é um medicamento controlado. Ele não é, a primeira indicação dele não é para náuseas, tá? Ele é um antipsicótico, mas ele serve muito, ajuda muito para pacientes com náuseas graves importantes. Então, ainda assim, né, se você tá seguindo a risca, tudo direitinho, tá com seu acompanhamento nutricional, tá seguindo as orientações e ainda assim está enjoando muito, a gente tem esse outro recurso. Então sempre tem o que fazer, sempre tem um recurso a mais e a equipe vai poder te ajudar, o farmacêutico, o nutricionista, o médico. Então não fique em casa sentindo, porque isso tem um impacto muito grande na vida do paciente. E uma coisa que eu sempre bato na tecla e que é preciso vocês terem em mente e em foco, é que o tratamento quimioterápico, ele vem para trazer qualidade de vida, né? É para controlar a doença, ou mesmo com a pretensão de cura, de repente para curar aquele câncer, mas ele precisa trazer qualidade de vida para o paciente. Se esse medicamento, se esse tratamento, ele está impactando de forma negativa na vida do paciente, na qualidade de vida do paciente, esse tratamento precisa ser revisto, porque o foco é manter o paciente tratando, porém bem. Se o paciente não está bem, está muito descontrolado, mesmo assim seguindo direitinho as orientações, a equipe precisa rever isso, o farmacêutico precisa conversar isso com o médico, a equipe, o paciente precisa falar, a família precisa falar. Então não é para ficar em casa achando que tudo é normal, né, e seguindo lá, e o paciente em cima de uma cama, vomitando, sem conseguir comer, né? E sem apetite aí, o intervalo da quimioterapia às vezes é 21 dias, é 15 dias e 10 dias o paciente passa em cima da cama enjoando. Então que foco é esse? Que tratamento é esse? Né? A gente precisa rever, não pode ficar assim, né? Outra dica também é, se alimentou, não deite, né? Fique recostado, sente no sofá, não deite logo, porque isso também vai favorecer o refluxo e vai possibilitar também o vômito, né? Então é uma outra dica, tá?
Também ao longo do todo o tratamento, a hidratação é muito importante, mas como eu falei, para quem enjoa, né? E eu sei o que é enjoar, que eu enjoei muito na gestação. A água pode ficar muito ruim. Então essas alternativas do gelo, do congelado, do picolé de frutas, da água aromatizada, isso faz muita diferença, ajuda bastante, né? Então, eu acho que para as náuseas, eu já falei bastante, né? Deixa eu ver se eu vou para outros. Tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar? Sim, então fazer também sucos, milkshake, bater as frutas, iogurte. Por exemplo, o paciente não consegue tomar café da manhã, mas consegue bater um milkshake aí de frutas congeladas, ele consegue tomar, tá ótimo, né? Então não precisa ficar pressionando para que o paciente coma, tem que comer, bota um prato de cuscuz, tem que comer aipim, tem que comer. Então, assim, o paciente não tá conseguindo, gente, vamos aos poucos, uma refeição de cada vez, um passo de cada vez, né? E claro, aquelas porções que a pessoa comia antes, fatalmente agora não vão ser as mesmas porções que ele vai conseguir comer agora, e está tudo bem, tá? Porque inclusive com essa ingestão menor, o nutricionista ele faz o cálculo e pode repor com suplementos, né? Essa quantidade calórica que de repente aí o paciente vai precisar durante o tratamento pode ser reposta também com suplementos. Então não necessariamente a gente vai aí encher o paciente de comida, né, e achar que ele vai conseguir. Às vezes não consegue, mas com suplemento, com esse balanço todo aí com os medicamentos, esses cuidados, essas medidas não farmacológicas, o paciente consegue levar direitinho, sem perda de peso, sem desnutrição, mantendo a imunidade boa, né? Porque a gente sabe que a alimentação está muito ligada também a isso, tá? Uma outra questão que eu gosto de falar, que é importante falar, é a mucosite. Também é um outro sintoma, então as náuseas, né? Tem esse processo todo que eu falei. E a mucosite, né? O que é a mucosite? São as aftas que elas podem acontecer aí. Então tem protocolos, tem medicamentos que eles podem agredir bastante as mucosas, né? E aí não é só a mucosa oral. Isso pode acontecer da boca até o ânus. E a gravidade também ela vai variar. Então pode ser pequenas aftas na boca, isso pode evoluir para a região do esôfago, estômago, intestino e ânus, né? Então, um caso mais grave, um grau 4, isso inclusive pode levar o paciente a óbito, né? Então, medidas de prevenção precisam ser feitas antes, né? O paciente ele precisa ser orientado com relação a isso, inclusive uma dica, uma orientação para os protocolos que de fato causam muita mucosite. Então, a gente tem aí capecitabina, né, as doses mais altas, o próprio protocolo Xelox, que vai a capecitabina, que é um medicamento oral que causa também muito. O Sutente também pode causar. E outros protocolos, o Afinitor, né, que é o everolimo, causa muito, é um medicamento oral, inclusive, né? Então, a gente já é recomendado que o paciente faça laser terapia. E quem acompanha, quem é que faz isso? O dentista. O dentista com especialidade em oncologia. Então, hoje a gente já recomenda o paciente a fazer o laser profilático para esse tipo de tratamento. Então, por exemplo, o paciente vai começar um tratamento com Afinitor, a gente já orienta passar pela avaliação do dentista e ele já começa a fazer a aplicação de laser, e isso ajuda demais, demais. Por quê? Quando essa mucosa oral começa a ser afetada, então quem já teve uma aftazinha na boca sabe, né? O incômodo que é, arde, qualquer coisa que cai ali dói. Então, a gente às vezes não consegue comer. Então, tem alimentos, os ácidos mesmos, fruta ácidas, qualquer coisa ácida, quente, a gente coloca ali e não consegue comer. Agora, você imagina uma boca toda tomada de afta. Como é que o paciente vai comer? Não vai comer, né? Então, isso aí afeta muito. E a própria imunidade, que a imunidade pode cair. E isso aí, as aftas, as próprias lesões na boca, viram uma porta de entrada para a infecção. Porque a gente sabe também como a nossa boca, né, tem
esse processo e o cuidado que a gente deve ter para evitar que infecções na cavidade oral vire uma infecção sistêmica, né? Inclusive, eu oriento os meus pacientes que estão começando o tratamento quimioterápico a, antes do tratamento, antes de começar a quimioterapia de fato, passar pela avaliação de um dentista, né? Porque tem medicamentos, por exemplo, que o paciente vai fazer, que tem um risco de necrose de mandíbula. Então, o paciente, ele começou o tratamento, ele não vai poder mexer em nada na boca, né? Porque tem esse risco muito grande. Então, se precisar fazer uma restauração, um canal, não vai poder fazer. Então, é muito complicado. Então, precisa ser avaliado antes para o dentista olhar, ver se está tudo direitinho. Se o paciente usa prótese, ver se essa prótese está bem adaptada, né? Se tem algum processo para fazer, para restaurar, né? Algum canal, uma limpeza. Então, pronto, né? Já faz tudo isso antes. E se for fazer esses protocolos com potencial de mucosite alto, já começa com a laser terapia. E a gente vê resultados fantásticos, né? Inclusive, tanto profilático como com tratamento. Pacientes com grau bem avançado de mucosite, fazendo laser, regride muito, né? Porque, como eu falei, a evolução dessa reação pode ser uma evolução rápida, que leve o paciente a uma desnutrição, a perda de peso grande e que precisa internar, às vezes para passar sonda nasogástrica, porque o paciente ele já não consegue mais se alimentar pela boca, nem passar nada pela boca, né? E isso é uma porta de entrada e uma reação bem complicada da gente tratar. Então, a profilaxia para mucosite, o que que é? Evitar alimentos muito quentes, muito duros, muito condimentados, né? Então, muito tempero. Já tentar reduzir isso aí já de cara. Alimentos mais morno, de morno para frio. Bochecho com chá gelado de camomila. Como eu volto a falar, se o paciente faz oxaliplatina, em qualquer que seja o protocolo, nada de gelado, certo? Para quem não faz, aí pode seguir. O bochecho com chá gelado de camomila, então se faz oxaliplatina, faz com chá normal em temperatura ambiente, que ajuda. Manter a escovação com escova macia, né? Sempre que após se alimentar, uso do fio dental também com cuidado para não lesionar a gengiva. Se for usar enxaguantes bucais sem álcool, porque o álcool agride a mucosa oral, né? Então, ter esse cuidado. Existem alguns enxaguantes hoje próprios para paciente em tratamento quimioterápico. Existem linhas de tratamento, tanto hidratante para a pele, como para a mucosa oral, que ajudam muito também nessa questão, né? O bicarbonato de sódio também pode ser utilizado, dissolvido em água, né? Uma colherzinha de chá para um copo de água, e o paciente pode fazer bochecho após escovação, né? Isso tudo pode ser usado. Em casos, né, evoluindo mais para o processo, a gente utiliza a nistatina, né? A suspensão de nistatina para fazer o bochecho e cuspir, ou mesmo quando está num grau mais avançado de engolir mesmo, isso é prescrito pelo médico, tá? Uso do Oncilon, aquela pomadinha que a gente pode colocar em cima da afta, da lesão, né? Então, pode fazer isso aí. Então, são medidas para mucosite, né? Que profilaticamente a gente já começa. Quando o protocolo tem um alto risco mesmo de mucosite, como, por exemplo, o Afinitor tem, de cara a gente já encaminha para laser terapia, que é fantástico, né? Então, paciente também que está fazendo tratamento de cabeça e pescoço, né? A gente tem acompanhado aí, acho que algumas pessoas têm visto na mídia o marido de Ana Hickman, né? Que está tratando um câncer de cabeça e pescoço, fazendo radioterapia nessa região. Então, por mais que a rádio seja localizada, né? E usa lá aquela máscara, tudo, a radiação ela pode afetar e afeta muitas vezes a mucosa oral, o próprio esôfago, né? E queima mesmo, literalmente queima o paciente. E aí ele não consegue comer, né? Não consegue se alimentar, precisa passar sonda, né? E ele mantém todos os cuidados. Inclusive tem uma postagem dele, né? Que ele fala, do Alex, que ele fala que
tá fazendo laser com a dentista, né? Que tá indo, ele falando da rotina dele que vai pra rádio, fazer químio. Tem uma hora que ele fala da dentista que ele tá fazendo laser, né? E é muito importante, tá? Procurar um dentista especializado em oncologia que faça aí a aplicação do laser, tá? Outra coisa, a boca seca, né? Então, muitos pacientes também, às vezes, não chega a desenvolver a mucosite, mas sente lá, tem a boca seca, principalmente pacientes de câncer de mama fazendo bloqueio hormonal, né? Que resseca muitas mucosas, não só a mucosa oral, mas olho, nariz, vagina, né? Então, o paciente sente muito. Eu que lute, né, pra falar. Mas então, tá, as pacientes de câncer de mama fazendo bloqueio hormonal, tem muita xerostomia, que é a boca seca. E aí a gente também faz algumas orientações não farmacológicas, como tá sempre hidratando os lábios com aquele batonzinho de cacau. Tem uns batons hidratantes, né? Tem várias marcas na farmácia que podem ser utilizadas. E agora no verão também é interessante que se faça, né? Principalmente se for fazer uma caminhada na praia, fazer alguma coisa assim. Protege aí, passa protetor solar, obviamente, e passa o hidratante labial, né? Pra ajudar. Sim, outra coisa da mucosite que é interessante também, e também para xerostomia, o uso... Não respeita, né? Já viu. Não tem hora aqui, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. É a cápsula de vitamina E. Qualquer marca, tá, pessoal? A cápsula de vitamina E não é para tomar a vitamina, não. É para usar a cápsula. Ela é um gelzinho. Estoura a cápsula. E aí eu sempre oriento que faça isso à noite, né? Tanto com Oncilon também, que já usou Oncilon, sabe que é meio... Fica como se fosse uma areinha na boca, né? Horrível. Então a gente usa à noite. E a cápsula de vitamina E, o paciente ele pode estourar essa cápsula e passar o conteúdo, o gel, que é tipo um gelzinho mesmo, em toda a extensão da mucosa oral, gengiva, dentro da mucosa mesmo, língua, né, céu da boca, tudo, e aí vai dormir. Protege bastante, hidrata bastante, e para quem tá com processo de xerostomia também avançado, né, a boca seca, sofrendo muito com isso, que às vezes chega a rachar, né, os lábios, a língua, e aí pode usar a cápsula da vitamina E local, uso tópico, né? Passa durante a noite para dormir, depois que escovar, fizer tudo direitinho, e aí vai dormir, passa a cápsula, que ajuda muito, tanto na mucosite como na xerostomia também, tá? Como eu falei também, o uso de frutas cítricas. Então aqui já é para boca seca, não para mucosite lá, porque se tá com afta, você fizer uso de fruta cítrica, vai morrer, né? Dá aquela dor, aquele horror quando cai lá na afta, né? Mas no caso da boca seca, pode utilizar, sim, frutas como abacaxi, kiwi, que estimulam a salivação, laranja, maracujá. Então, para essas pacientes que fazem bloqueio hormonal, é bem interessante fazer isso. Faz uns picolézinhos de frutas naturais também, ajuda. Gengibre também ajuda. É o vizinho. Não é o meu que tá chorando hoje não, que hoje eles estão com a avó. É o vizinho que tá ali chorando. Então, fazer as refeições novamente, como eu falei, sentado, né? Sem se deitar logo. Alimentos também não tão quentes, né? De morno para frio. Isso tudo ajuda também na questão da xerostomia. Quando tá muito seca mesmo, para evitar até que rache, que cause aftas, que evolua para uma mucosite, a gente orienta também. E aí a nutricionista vai orientar isso melhor, tá, gente? Eu não sou nutricionista, mas são informações gerais que a gente passa, tanto o farmacêutico, o enfermeiro também pode orientar, o nutricionista, essas orientações não farmacológicas, né? Então, alimentos mais moles, então purê, sopa, tudo isso ajuda. Hidratar bastante, então muito líquido, muito suco, muito caldo, isso tudo ajuda, tá? E antes de dormir aí pode fazer uso da cápsula de vitamina E tópico,
que vai ajudar, né? Também a questão de evitar, assim, evitar líquidos como café, bebidas estimulantes, refrigerantes, ou seja, coisas muito doces, também coisas muito salgadas, né? Alimentos muito salgados e alimentos muito ricos em açúcar, né? Para quem tá com a boca seca com esse processo, não é interessante que faça uso, né? Então, beber muito líquido, hidratar a mucosa, tanto externa como interna, né? Isso aí vai ajudar, tá certo? Eita, que o tempo já tá avançado, hein? E é coisa para falar, mas não tem problema se passar aqui muito do horário, depois eu vou fazer outras e a gente vai orientando, tá? Se tiver alguma dúvida, eu olho vocês e olho aqui. Assim também, gente, agora até no fim do ano, muitos pacientes me perguntaram, né? Que a gente tem épocas do ano, principalmente aqui no nosso país, vai vir aí depois São João, comidas típicas, né? E os pacientes perguntam, poxa, eu posso comer? Não posso, agora no Natal mesmo. Alguns pacientes me perguntaram, né? Poxa, a gente não pode participar da ceia, né, de Natal. Eu até postei algumas orientações, algumas receitas, até que a nutricionista Bianca Nogueira passou para mim, né, que é minha prima. Ela, o cardápio também que ela orienta os pacientes dela. A questão da bebida alcoólica, que eu publiquei também para vocês. E às vezes o paciente, assim, eu volto a falar, não vou entrar na seara, não vou entrar na atuação do outro, do nutricionista, porque eu não sou nutricionista. Mas com a experiência e com anos de atuação, a gente começa a captar e a gente trabalha em conjunto, né? Porque eu sempre trabalhei em conjunto com a equipe multidisciplinar mesmo, com os enfermeiros do lado, com a nutricionista. Então a gente acaba aprendendo um pouco do outro. E essas medidas gerais, né, que podem ajudar, que são coisas simples, tá, gente? Às vezes a gente fala assim, não é nada muito elaborado, medidas simples que ajudam muito o paciente, né? E profilaticamente. Então, você orientar o paciente que ele faça antes dele desenvolver aquela reação. E isso é o mais fantástico, porque a gente não tem que esperar o paciente apresentar a reação para a gente tratar, se a gente pode prevenir. Então, o que a gente faz é isso, a gente tenta dar essas orientações para prevenir mesmo, né? Então, eu não vou orientar o paciente que está lá com a xerostomia, já com a boca seca, que ele vai comer alimentos condimentados, quentes, duros, aí racha a boca, vem afta, no outro dia tá cheio de afta, quer dizer, já evoluiu para uma mucosite grau 1, pode evoluir para um grau 2 rapidamente, ficar sem comer, precisar se internar, usar uma sonda, olha o problema, né? A gente não quer isso, coisas que medidas simples a gente pode usar e orientar, né, o paciente. Sim, então o paciente, ele estava me perguntando assim, Carol, a gente não vai poder participar da ceia e comer. 2 pacientes estavam bem, com apetite bem complicado, sem querer comer. É importante também a família balancear um pouquinho nessa hora. Porque o que acontece? O paciente tá lá, vai tratar, começa, a família inteira às vezes se mobiliza, a casa inteira fala, não, agora vamos mudar de vida. Todo mundo vai comer saudável, vamos tirar o sal, vamos tirar o açúcar, vamos tirar a gordura. E o que acontece? O paciente não come. Porque de uma hora para outra você mudou toda a estrutura, toda a vida do paciente. Quer dizer, o paciente comia, tomava o cafezinho dele com leite. Agora você tira o açúcar. Não pode mais. Aí ele já não consegue tomar direito o café. A comida tirou todo o sal. Quer dizer, se você não é hipertenso, diabético, tem alguma restrição alimentar, né? A glúten ou a lactose, tem alguma alergia e tudo bem. Vai ser orientado, o nutricionista vai te orientar. Mas radicalismo, né? Então, assim, inclusive as nutricionistas, elas orientam e não radicalizam, não, né? Então, não tem que tirar tudo do paciente. O meu paciente falou assim, Carol, eu não aguento mais comer o que minha mulher tá fazendo. Porque não tem nada de sal, nada de gordura. Eu não consigo comer, trava aqui que eu boto pra fora. Fala pra ela. Aí eu falo, né? Não.
Não, Ju, porque assim, tem quimioterapia, tem protocolos que tem, assim, os protocolos são classificados tem o risco de êmese, né? Alto, moderado e baixo. E o mundo inteiro hoje se baseia pelo protocolo da NCCN, né? Que são vários, né, vários estudos, vários estudiosos que constroem esse protocolo e ele é utilizado no mundo inteiro, né? Então, protocolos com alto risco de êmese, então cisplatina, carboplatina, doses altas, protocolo de AC para mama, os pacientes eles podem vomitar muito, né, enjoar muito, ter uma perda de peso enorme. Então, se a gente não controla isso, é aquela velha questão do risco-benefício. É muito medicamento? A gente em algum momento vai sobrecarregar sim o fígado, o rim desse paciente. Por isso que eu falo para os pacientes, já está um pouquinho sobrecarregado. Para que você vai sobrecarregar mais tomando vitamina que não precisa? Tomando chá que não deve? Não deve, né? Então, assim, é aquele velho discurso do risco-benefício. Tem o risco de sobrecarregar? Tem. A depender do paciente, se for idoso, se tiver um problema renal, hepático, a gente modera essa dose, tanto do corticoide como da ondansetrona, porque, por exemplo, a combinação da ondansetrona com corticoide, o corticoide potencializa a ação da ondansetrona e ela que tem um efeito muito bom sobre as náuseas, né, e os vômitos. Então, controla muito bem o paciente com essa junção. E ainda assim, às vezes o paciente precisa usar um Dramin, precisa usar uma bromoprida. Tem pacientes que nem com isso resolve. A gente vai para olanzapina. Então, assim, é uma sobrecarga? Mas o benefício supera o risco. Porque um paciente que enjoa muito, às vezes tem muitos episódios de vômito, desidrata muito rápido, e às vezes a gente está falando de um paciente idoso, desidrata muito rápido, precisa ser internado, né? Então, se a gente manejar direitinho esses sintomas aí em casa, não precisa levar ele não evolui esse tipo de reação e a gente consegue controlar em casa, né? Então, o benefício supera o risco, tá? Para esses protocolos, sim. Mas a questão da boca seca, a gente tem muita medida tópica. Como eu falei, a vitamina E a gente usa tópico. A nistatina também, profilaticamente, a gente não orienta que o paciente tome a nistatina. Ele vai fazer bochecho com a nistatina e cuspir para mucosite, para evitar cândida, né, oral. E isso acontece muito, com muita frequência nesses protocolos do paciente que faz aí capecitabina, sunitinib, né, esses protocolos assim com Xelox. E o risco também, né, de uma mucosite grau 3, o risco é muito grande. Então, esses artifícios que são super simples superam e muito o risco, né? Inclusive, uma mucosite grau 4 pode matar o paciente, né? Assim como também vômito e diarreia, né? Diarreia sem controle num paciente idoso pode ser fatal, né? Então, é sempre aquela balança, né, da equipe tá avaliando. Então, voltando, que eu tava falando do paciente que me perguntou, né, Carol, eu não aguento mais, porque minha mulher tirou tudo de tudo. Então, uma dica que eu dou, claro, que você nesse momento vai tentar fazer uma alimentação mais balanceada, vai. Um preparo, mudar o preparo. Então, se você comia muita fritura, passa a comer mais grelhado, mais assado, mais cozido. O modo de preparo também influencia muito, né? Reduz sim o que puder reduzir de industrializados, de temperos. Então, usar temperos naturais. Naturais eu digo as ervas, né? Os condimentinhos naturais lá que dão muito sabor. Então, a questão não é você tirar sal, tirar açúcar, tirar gordura, mas você tirar o sabor dos alimentos. Porque aí realmente ninguém vai conseguir comer, né? Ainda mais um paciente que tá nauseado e tá ali naquele processo, naquele feijão sem sal, aquele arroz sem sal, sem gosto, sem nada, e aquele bife branco de frango grelhado, não vai conseguir comer, gente. Não vai conseguir comer. Então, tentar variar e tentar, sim,
fazer uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, porém saborosa, né? Porque ninguém merece. E a comida, ela tem muito afetivo, a gente tem muita ligação da comida com o emocional. Então isso afeta muito, às vezes, o próprio paciente, quando ele não consegue comer, ou quando ele começa a ver aquilo ali, ele não tem ânimo para comer, ele começa a impactar, né? Então agora teve festas de fim de ano, aquela ceia, né? Aquelas coisas todas, e aí fala, não, mas você não pode comer. Quer dizer, poxa, a pessoa sempre esteve nas reuniões de família, nos natais, nas festas de ano novo, participando da ceia, aí agora não vai poder comer, não vai poder comer, exclui a pessoa, não vai poder comer um pedaço de peru, um arrozinho com passas, né? Pelo amor de Deus, que não sejamos tão radicais. Eu acho que os extremos, a gente tem que fugir dos extremos. Aí os condimentos naturais, que eu falo assim, um manjericão, um hortelã, por exemplo, você vai fazer um macarrão, né, para o paciente, evita usar, e até pra gente mesmo, né, aqueles molhos prontos de tomate, faz um molho natural, né, com tomate, com azeite, cozinha lá o tomate, o azeite, com o manjericão fresco, né, fica uma delícia, quer dizer, super saboroso. Põe lá uma pitadinha de sal, se o paciente não é hipertenso, se não tem restrição assim a sódio. Claro que deve maneirar também um pouquinho, porque o paciente em quimioterapia, a gente faz muito corticoide, né? Pré-medicação, usa corticoide, às vezes para casa a gente orienta corticoide, o médico prescreve, a gente orienta. Então isso também pode fazer com que ele fique mais inchadinho, né? Retenha mais líquido. Então não é interessante que use muito sal. Mas usa aí no molho. Eu gosto muito de fazer esse molho com o tomate, cozinho o tomate com um pouco de azeite e manjericão, orégano, eu gosto muito de orégano, né? Então salsa, tanto a natural ou a desidratada. Então tudo isso, esses condimentos naturais dão muito sabor. A macarronada fica uma delícia, super saborosa. E o paciente pode comer, quer dizer, é um alimento saudável, né? De repente você pode dar uma variada e com um temperinho super saboroso, até mesmo o próprio macarrão com azeite e alho, né? Um pouquinho de alho, não tem problema, né? Claro que, como eu falei, às vezes, se o paciente tiver com mucosite, né? Já com as aftas mesmo, esse processo de dor, não é interessante que use alho, né? Mas se não tem, pode sim fazer uso desse tipo de condimento. Eu gosto muito de orégano, de hortelã, manjericão e salsa. Esses todos uso muito. E a própria cebola, né? Você usar a cebola, refogar o alho. Então, quer dizer, fazer uma comida saborosa, né? Equilibrada, porém saborosa, porque aí também ninguém merece. Aí ele falou, Carol, não, porque na hora a esposa não tava lá. Ele falou, não, você vai falar isso pra minha esposa, porque eu não aguento mais o que ela tá fazendo pra comer, não tem gosto de nada. Eu não consigo comer, já perdeu peso, enfim. Então tem coisas que eu já vi, inclusive, as amigas nutricionistas liberando assim o paciente. Poxa, o paciente tá com vontade de comer uma feijoada, ela orientar o preparo da forma que fique menos gordurosa, com menos sal, tudo, para o paciente um dia. Não é que isso vai virar uma regra, tá, gente? Não sei, Carol disse que pode. Carol não disse nada, eu não sou nutricionista. Mas eu já vi, né, as nutricionistas orientando a família e a família fazendo para o paciente uma vezinha lá que deu vontade de comer uma feijoada. Quer dizer, não tem problema nenhum, você vai excluir a pessoa agora, né? Então tudo é a forma de usar os produtos, maneirar, como eu falei, fazer você ter uma vida regrada e saudável. Eventualmente sim, você vai poder comer o que você gosta, por que não, né? Então se o paciente ele tá com perda de apetite, então tá com uma perda de apetite, de determinado momento ele deu vontade de comer determinado alimento, por que não? Deixa, eu já tive paciente que a gente acompanhou, que o paciente ele estava nesse processo de perda de peso, muito enjoado, só com suplemento, e ele tinha uma vontade enorme de comer, voltar a comer um acarajé. E a gente conseguiu controlar sintoma, com gosto de nada ninguém merece, né?
a gente conseguiu controlar os sintomas dele de uma forma tão bacana, né? Foi a junção da equipe, assim, que foi tão legal e que a família levou ele pra Praça das Baianas e ele comeu um acarajé. Quer dizer, ele ficou feliz da vida, felicíssimo, assim, ele comeu o acarajé dele. Então, quer dizer, você vai comer um acarajé toda semana? Não vai, né? Mas com todo o processo, todo o cuidado, todas as orientações que a gente deu, controlou os sintomas dele, ele comeu o acarajé. Então é tudo é chegar num ponto de equilíbrio. Volto a falar para vocês, fujam dos extremos, tá? E busquem profissionais que tenham aí a experiência, a vivência na área, na oncologia, que vai te ajudar. Porque às vezes também a pessoa fala, mas eu tenho um nutricionista que é amigo meu e tá até me ajudando. Não tem problema nenhum. Mas em determinado momento, você vai precisar de uma pessoa com foco em oncologia para te ajudar especificamente, porque aqui, como eu tô falando desses medicamentos, capecitabina, protocolo Xelox, Fofox, Folfirinox, sunitinib, regorafenib, não são medicamentos comuns para profissionais que não estão na área da oncologia, né, e que não conhecem os possíveis efeitos, os riscos. Então você vai precisar sim de um profissional que atue na área, tá? Gente, eu não sei, daqui a pouco eu acho que o Instagram vai derrubar minha live, porque já tem 1 hora. Deixa eu só ver se eu consigo falar mais, mas depois eu volto em outro momento para passar mais, porque tem diarreia, constipação que a gente precisa falar, né? Os cuidados, medidas não farmacológicas que ajudam muito, né? Então, alterações do paladar também, às vezes o paciente começa a sentir gosto metálico na boca, sensação ou mesmo de perder o paladar, de não sentir. Então tem modos de preparo que a nutricionista ela orienta e que o paciente se beneficia muito, tá? Desses preparos. Até orientação de chá de gengibre para quem tá com alteração de paladar ajuda, canela, hortelã, balas também, né? Balas a gente pede sem açúcar, né? Até o próprio chiclete também, a goma de mascar é uma das dicas que a gente dá também para quem tá enjoado. Passou rápido, né? Eu também achei. Chiclete, goma de mascar, às vezes a gente orienta os pacientes que estão muito enjoados, aqueles chicletes sem açúcar, de menta e tal, ou até de canela, ajudam. Uma coisa interessante que foi uma nutricionista amiga minha, mas ela me orientou mesmo, na verdade, e outro dia eu até ensinei uma paciente e ela, poxa, que massa, aí fez tudo, adorou, que é pipoca. Inclusive a pipoca é um dos lanchinhos que as nutricionistas orientam muito para paciente nauseado, né, com náusea, alteração de apetite e tal. E aí você vai pegar a pipoca, o milho e fritar, fazer na panela sem o óleo. Você vai botar sal. É isso mesmo, sal. Às vezes falam, mas não vai salgar a pipoca? Não salga a pipoca. Inclusive depois que ela estoura toda, o sal fica lá no fundo, claro, porque ele não vai derreter. Você tira a pipoca e depois você pode temperar lá do modo seu, bota uma manteiguinha, que aqui em casa o povo adora manteiga. Bom, vamos lá com calma, pera aí. Bota uma manteiguinha e fica super saudável, a pipoca fica ótima. Você não usa óleo, você usa o sal fica na panela, você joga fora, ele depois você tempera do seu jeito. E é um lanchinho ótimo pra quem tá nauseado também. Eu comi muito na gravidez, me ajudou muito. Demais, né? Todos esses cuidados que a gente dá, a gente atua como um time mesmo, sabe? Porque o tratamento quimioterápico, o paciente em tratamento é muito complexo. Primeiro que são medicamentos extremamente tóxicos, né? Extremamente tóxicos. Onde a gente usa porque o benefício ele supera o risco, né? Do câncer evoluir, de virar uma metástase, enfim. Mas, como eu falei, em determinado momento, se essa balança inverteu e o risco está superando o benefício,
ou mesmo o paciente já não tem qualidade de vida, isso precisa ser questionado. Isso precisa ser questionado. Infelizmente, no nosso país, a prática ainda não é essa, né? A prática é levar o tratamento a todo custo até quando o paciente aguentar, né? Sim, Cristiane, coração acelerado, comer gengibre. O gengibre, aí não, aí você evita, né? Porque o gengibre, ele é estimulante também. Então, aí evita o gengibre. Usa uma canelinha, né? Aí faz essa questão, tá? Então, vamos lá, gente. Eu acho que eu vou parar aqui. E a parte intestinal, parte de diarreia e constipação, eu passo em um outro momento. Então, só recapitulando aí a questão que a gente falou, né? Náuseas e vômitos, mucosite, alteração de paladar e a boca seca, né? Que também tá muito ligada à mucosite. É digamos assim, que é um processo inicial que antecede a mucosite. O paciente começa com a boca seca, mais assim, sentir a gengiva, dolorido, e aí começa a abrir lesão, né? Então, importante, revisando tudo, o acompanhamento multidisciplinar, então, avaliação do dentista, nutricionista logo de cara, né? Porque eles vão ajudar muito. E essas medidas não farmacológicas, então, você fracionar a alimentação, comer em intervalos menores, porções menores, mas fazer mais frequente. O uso dessas medidas, né, na boca, então, como eu falei, cápsula de vitamina E tópico, nistatina tópica, que previne aí as infecções. A hidratação dos lábios, manter esses lábios hidratados, principalmente à noite, tá, pessoal? Que a gente acorda com a boca mais seca, então quem tá fazendo tratamento às vezes de manhã até parte o lábio, que tá tão seco, e aí parte, faz ferida. Mantém isso muito hidratado. Se dormir com ar condicionado no quarto, se puder, bote uma vasilha com água, ou mesmo um umidificador, que é super barato, nas farmácias vende, né? Umidificador, pode comprar, colocar, porque ajuda, né? Com ambientes mais secos, inclusive em cidades onde a umidade é mais baixa, os pacientes sofrem mais, né? Com a questão da boca seca, olho, nariz, mucosas, né? Em geral. Fazer uso de goma de mascar, a escovação, priorizar a escova de dente macia, até o próprio creme dental, né? Pegar aqueles mais que tem um cuidado maior com a mucosa oral. Evitar enxaguante bucal industrializado, tá, pessoal? Exceto aqueles com foco mesmo em tratamento quimioterápico, existe algumas marcas, tá? Então, tudo isso, como eu falei, o gelado ajuda muito nessas questões, exceto para quem tá fazendo oxaliplatina, tá? E eu acho que é isso, tá? Para eu não ficar repetitiva. Em outro momento eu vou trazer os outros, porque de fato essa parte gastrointestinal é bem grande e a gente pode orientar, como eu falei, eu oriento enquanto farmacêutica. Claro que a parte aprofundada e focada para o paciente, nos alimentos, tudo que ele pode comer, isso vai ficar com o nutricionista, não é comigo. Mas é vocês saberem que não é porque é esperado do tratamento que é normal, então que vai ficar em casa sentindo nauseado, vomitando, com a boca partida, porque me disseram que isso podia acontecer. Não fiquem sentindo isso. Sempre a gente vai ter alguma coisa para fazer, sempre tem uma conduta, sempre tem uma alternativa para fazer. Então não fiquem sentindo isso porque te disseram que é do protocolo isso aí, de sentir, tá? Então, e sempre focar em quê? Qualidade de vida. Se você não está tendo qualidade de vida com o seu tratamento, questione o seu médico, questione a equipe que está te tratando. Claro que em determinados momentos essa doença, a própria evolução da doença, às vezes ela é muito cruel e o paciente sofre bastante, né? E a família sofre junto, mas isso precisa ser conversado também, tá? Inclusive em outro momento eu vou estar trazendo aqui pessoas muito especiais para falar de cuidados paliativos, e cuidados paliativos não quer dizer cuidado
só de fim de vida, quer dizer que o paciente está morrendo, que precisa de cuidados paliativos. Não, não é isso. Vocês vão ficar encantados, eu sou apaixonada pela área, né? E quando entra esse cuidado lá desde o início, o paciente vai muitíssimo bem, tá? Então, o que precisa é um controle, um equilíbrio, nada de radicalismos, nada de extremismos e um foco individualizado, porque cada ser humano, cada paciente é único, né? E por mais que a gente fale que o protocolo tem esse tipo de reação que pode acontecer, você vai de uma forma, eu posso ir de outra, enfim. E é assim que vai. E a gente precisa, então, olhar para o paciente e não para a doença e não para o medicamento só que ele está usando. Tem que olhar para o indivíduo, né? E tudo que ele está sentindo e tudo que ele está apresentando. Tá certo? Então, muito obrigado para quem esteve aqui, né? Agradeço a todos a participação de vocês. Espero que esse bate-papo possa ter contribuído aí para quem está no processo, né? E se você conhece alguém que está passando por isso nesse momento, encaminha para essa pessoa, né? Em outros momentos eu vou estar voltando a trazer convidados aqui muito especiais para estar batendo papo com a gente e vou estar trazendo outras medidas, outros cuidados também aqui que a gente, enquanto eu falo a gente, enquanto equipe de saúde multidisciplinar, que eu trabalho com equipe multidisciplinar, que a gente faz esse trabalho todos os dias na orientação e na educação dos pacientes e das famílias. Tá certo? Então, uma boa noite para todos e muito obrigada. Valeu? Obrigada a todos.